Vamos aplicar, então, o ensinamento de Allan Kardec à personalidade mediúnica de Chico Xavier. Essa é a nossa intenção de hoje aqui. E a gente vai ver que na classificação que Allan Kardec fez, Chico Xavier vai se integrar, vai se praticamente estar presente em todas as modalidades, em todas as faculdades mediúnicas elencadas por Allan Kardec no livro que nós conhecemos como o Livro dos Médiuns e também aquelas que ele estudou no seu último livro, que é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, notadamente a mediunidade pré-ciência, que é a mediunidade de profecia, de capacidade de vislumbrar o futuro. Então vamos dar exemplos aqui. A nossa intenção é trazer o assunto aos nossos irmãos para que a gente veja como Chico Xavier estava presente nesses diversos tipos de mediunidade. A começar então da sua infância, todos vocês vão se lembrar da história, a história da vida difícil que o garoto, que o menino Chico Xavier teve, logo que a mãe dele desencarna, Dona Maria de São João de Deus, ele tinha aproximadamente 5 anos de idade, quando ela faleceu em 1915, na cidade de Pedro Leopoldo. Mas antes disso, com 4 anos de idade, ele vai me contar um fato curioso. O Chico morava numa casa que em Minas a gente chama de meia parede, não é? Em que metade da casa dele era justamente a família do senhor João Cândido, pai dele, Dona Maria de São João de Deus, a mãe dele, e seus 8 filhos. A outra metade da casa era habitada por um tio bisavô meu, Eliseu Correia, e sua esposa, Cilia Correia. E o Chico vai me contar que era hábito naquela ocasião as senhoras, durante a tarde, colocarem uma cadeira na porta de casa para ficar olhando o movimento enquanto conversavam ali com as vizinhas. Então ela tinha muita amizade, a minha tia avó, tia bisavó, desculpe, Cilia Correia. As duas se sentavam no passeio e os filhos, os 8 filhos dela e os mais 7 filhos da tia Cilia estavam ali brincando na rua. E o Chico, com 4 anos de idade, vai me dizer que ele não queria brincar com os irmãos e com os vizinhos. Ele pedia licença à mãe dele e ficava, com a devida licença, penteando os cabelos. Ela tinha longos cabelos pretos que caíam até a sua cintura, e ele ficava ali penteando o cabelo da mãe, porque com 4 anos de idade ele tinha já a presciência de que ela iria desencarnar muito proximamente. Então vejam vocês o que é a capacidade mediúnica de Chico Xavier. Já com 4 anos de idade, ele já tinha essa condição de prever o futuro. A mediunidade que Allan Kardec vai estudar no capítulo 16 do seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Essa mediunidade de presciência de Chico Xavier, a gente observou eu o conheci no dia 14 de outubro de 1981, na cidade de São Paulo, e a partir daí desenvolvemos grande amizade. A partir de 1984 eu passei a me hospedar na casa dele, em Uberaba, e pelo menos uma vez ou 2 vezes no mês ia de Belo Horizonte a Uberaba estar com ele. E isso, durante muitos anos, a gente teve esse contato próximo com ele e pudemos testemunhar nós mesmos essa capacidade extraordinária dele de prever o futuro.
Por exemplo, em 1984, ele previu que meu pai, Geraldo, meu pai chama-se Geraldo Lemos Filho, no final da vida dele passaria por um longo processo de doença. E nessa ocasião, meu pai estava em plena saúde, não tinha problema algum de saúde. E ele então chama minha mãe e fala com ela que ela tinha essa responsabilidade de cuidar de meu pai, porque antes da reencarnação dos dois, isso havia sido programado. Estava no roteiro da reencarnação do casal, em que ele adoeceria gravemente e ficaria adoecido durante muitos anos até a sua desencarnação, e ela havia se comprometido com ele a cuidar dele nesses anos. Isso foi em 1984 e somente em 1999, ou seja, 15 anos depois, é que meu pai foi diagnosticado com uma demência chamada mal de Pique, em que ele foi perdendo a sua capacidade cognitiva e ficou quase 15 anos doente até a sua desencarnação em novembro, dia 23 de novembro de 2013. Vejam bem, um fato previsto com grande antecedência por Chico Xavier.